Vamos lá, exercício contextualizado, número 1. Do ponto de vista histórico, o Renascimento italiano foi o único. Sociologicamente, no entanto, devemos vê-lo não apenas como uma experiência europeia, mas como a experiência de uma classe maior de eventos que ocorreram em todas as culturas letradas e envolvem tanto um olhar retrospectivo quanto um salto para frente, nem sempre combinados num único evento. O Renascimento italiano ele unificou as ideias clássicas gregas e romanas e com uma ideia mais de evolução do pensamento, uma quebra do ideal religioso com um pensamento mais racional. Isso é o Renascimento italiano. Vamos lá. A partir das ideias do texto acima, julguem o item a seguir como certo ou errado. Entre o final do século IX e as primeiras décadas do século XIII, nas regiões europeias sob o controle do Império Carolígino e depois do Sacro Império, houve um recrudescimento da cultura, das artes e da religião, processo conhecido como Renascimento Carolígino. Então, a gente pode julgar essa passagem como errada, porque, na verdade, o Renascimento Carolígino foi organizado por Carlos Magno e só ficou no período em que ele foi rei. Depois da sua morte, durante o período de guerra para a sucessão do seu trono, esse Renascimento Carolígeno ele ficou de lado, ele não apareceu mais, e até a fragmentação do reino para as invasões de outros povos bárbaros e assim o processo de feudalização. Vamos lá, 2. Um enunciado aqui, para a gente não perder muito tempo, eu vou explicá-lo logo. Fala sobre o Império Romano, quando ele conseguiu atingir a sua maior proporção e depois a sua fragilidade e a divisão do seu império, que vai ocasionar na desagregação e queda do Império Romano. Todo o processo, desde a expansão até a divisão do seu império e a queda do Império Romano em si, com as invasões dos povos germânicos. Vamos lá. Quanto à desagregação e queda do Império Romano do Ocidente, assinale a alternativa correta. Entre todas as alternativas aqui está correta, referente à ideia de expansão do Império Romano e queda desse Império Romano, está aqui, na opção E. Com o fim das conquistas territoriais, o escravismo e a produção entraram em declínio, somando as invasões bárbaras e a ascensão do cristianismo, que aceleraram a fragmentação e a queda de Roma. Essa seria a opção mais correta sobre a ideia da desagregação do território romano. Vamos lá, 3. No enunciado, a gente observa, passando sobre a ideia de Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler, que eles queriam manter a mesma ideia de Carlos Magno, que era conquistar todo o território europeu, unificar o território europeu em seu poder. Napoleão quase conseguiu fazer isso, não teve êxito, e Adolf Hitler a gente já estudou, observou isso na Segunda Guerra Mundial, que não teve êxito, Mas vamos lá para a pergunta. O imperador medieval a que o texto de Luiz Fernando Veríssimo se refere estimulou a criação de escolas em todo o império, provocando uma intensa renovação cultural chamada de Renascimento Carolígeno. Carlos Magno, que ele está falando.
A efervescência cultural dessa época possibilitou, opção correta, C, a fusão da cultura greco-romana com a cultura carolígia, transformando uma e outra em uma nova forma de cultura, a medieval. Unificação do ideal clássico greco-romano com a ideia do germânico, dos povos germânicos, que vai garantir uma cultura medieval. Nesse período eles vão trazer de volta aqui o pensamento filosófico grego, que vai influenciar muito nos escritos medievais. Vamos lá, 4. Sobre o processo de conversão dos povos bárbaros, ou seja, eles se transformando em cristãos, que invadiam o Império Romano pelos líderes cristãos, podemos afirmar que, opção correta, D, houve, na verdade, uma troca cultural entre que ambos os lados assimilaram aspectos culturais uns dos outros, né? Na verdade, essa união entre os povos, entre a cultura romana e a cultura germânica, trouxe o que a gente conhece como cultura medieval. Vamos lá, 5. Não tem 5, vai até 4. É isso aí, galera, parou aqui. Até a próxima, continua aí com os estudos e vamos lá.